Pronto, já estamos ao vivo. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Comunicação é compartilhar, participar de algo e tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos partilham de diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. E uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, onde a superação das tendências egoísticas é conquistada em benefício de uma causa maior, ou pelo próprio princípio da dedicação extrema, chamamos isso de altruísmo. Essa noite vamos aprender e entender como o Natal se destaca no processo de memória popular, os desafios, o legado de uma geração para muito além da subversão. Ousaram contar histórias reais do povo. Esse projeto foi contemplado no edital Tô em Casa, Tô na Rede, que é patrocinado pelo governo do estado do Rio Grande do Norte e gerido pela Fundação José Augusto. E com muito prazer e com muito orgulho, a gente vai estar hoje aqui com 5 pessoas que eu admiro, com 4 pessoas que eu admiro muito. A gente vai estar aqui no YouTube com muita gente que eu admiro, mas com 4 pessoas que eu gosto, que eu tenho um carinho muito especial e admiro muito. Roberto Monte, Maísa Monte, Teotônio Roque e o Wilson também está aqui com a gente. E para começar isso de cara, já vou perguntar e falar, Roberto, o que foi essa TV popular? O que foi esse movimento das TVs populares? Liga teu microfone. Precisa ligar teu microfone. Bem, antes de mais nada, né? Boa noite a todos e a todas, né? Bem, na verdade, Romulo, ontem eu aproveitei ontem para dar uma rememorada em algumas coisas, né? Porque quando a gente estava conversando com o Teotônio aqui um pouco antes, quando a gente começa a relembrar coisas, a gente já começa a falar de dezenas de anos, né? É 10, é 20, é 30, né? Então, ele está falando de uma coisa que é início de anos 80, né? Quer dizer, você tem todo um processo de redemocratização, e rapidamente eu vou dizer o seguinte, ó, eu entro nos movimentos em 1980. Né? Em 1978, a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal é fundada. Eu termino o meu curso de Economia, que eu mexi com o negócio de política estudantil, e em 1980 eu estou na Comissão de Justiça e Paz. Em 1983 e 1984, o Brasil estava num processo de era uma explosão de movimentos, né? Quer dizer, movimento sindical, movimento político e tal. E entre 83 e 84, dois professores da Universidade de São Paulo, lá da ECA USP, chamado Luiz Fernando Santoro e Regina Festa, eles articulam um movimento chamado Associação Brasileira de Vida Popular. Logo depois, esse mesmo grupo é o grupo que vai fundar a questão da TV dos Trabalhadores. E é engraçado que Santoro ele fala uma coisa interessante, que no decorrer do tempo, ele fala que ele é muito festival e encontro latino-americano, e, de alguma maneira, ele acaba, digamos, chocando assim, algumas pessoas, porque quando ele diz que o vídeo popular, que se chamava na época, era quem estava trabalhando questão de realidade, o pessoal do cinema ficou puto, porque o cinema estava com muita ficção, muito esse negócio. Quer dizer, os vídeos estavam mais vinculados à questão dos movimentos, né? Aí, quando for minha vez de falar, eu falo o quê? Como assim fala o quê? Quando for minha vez de falar, Maíse, eu faço o quê? Tem que ligar o microfone? Rômulo chama, tira o som. Oi, Maísa, eu te chamo. Oi, boa noite. Desliga teu microfone, tudo bom? Desliga um pouquinho teu microfone, que já eu te chamo. Então, uma coisa que eu estava vendo é que, início dos anos 80... Rômulo está pedindo para tirar o som, como é que eu faço? Está pedindo. Está dizendo que já me só clicar no chama. botão do Tira microfone. o som. Pronto.
Aí eu estava olhando que no início dos anos 80, Mário Taqué deve lembrar que na cidade de São Paulo existia um grupo muito legal ligado aos padres dominicanos, chamado o Centro de Pastoral Vergueiro. O Centro Pastoral Vergueiro era. Eu estava sacando que eu fiquei lembrando como é que eu devo ter conhecido a BVP. Eu acho que eu cheguei à conclusão que era via o Vergueiro, porque hoje o papel hoje que a internet e o Google faz, o Vergueiro fazia, porque o Vergueiro, que era do bairro do Vergueiro, que era de um frei ligado aos dominicanos e à Teologia da Libertação, esse pessoal recebia material do Brasil inteiro. Eu acho que eu devo ter recebido esse material via o pessoal do Vergueiro. Então, eu estou falando de 83 e 84. Quando chega o ano de 1985, há uma transição aqui em Natal, porque se a Comissão de Justiça e Paz foi criada no ano de 78, em 1985, a gente começa a transformar a Comissão de Justiça e Paz no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. E tinha um lance legal, que, na verdade, eu vou falar por cima, que mais vai falar mais sobre a questão específica da TV Memória Popular. E a gente teve um negócio, como todo mundo via a Comissão de Justiça e Paz como um grupo eminentemente ligado à igreja, a gente botou a questão do vídeo como fosse um diferencial, né? E naquela época, a gente também se baseou muito, porque teve uma experiência que mexeu muito aqui no Brasil. Em São Paulo tinha um tal do Ernesto Varela e tinha a TV Viva, né? Que todo mundo que começou a mexer com vídeo sabe que a TV Viva foi quem acabou. O próprio Santoro fala que a gente fala muito de vídeo popular, mas na América Latina já trabalhava as TVs populares. Porque, para quem não sabe, no Chile tinha uma experiência muito interessante chamada teleanálises. Na época de Pinochet, quando o pau cantava lá e tudo era muito censurado, o pessoal pegava as imagens das TVs e transformava isso numa espécie de uma revista, e que essa revista passava o lance de comunidade de base, né? Era sindicatos, escolas. Quer dizer, o vídeo que o pessoal do teleanálise fazia ia para cerca de 200 locais. Então, quando chega o ano de 89, tem uma coisa muito interessante, é que o pessoal tem voltado de Cuba, isso mais vai falar, né? E a gente faz em Ponta Negra uma oficina de capacitação em vídeo. Eu diria o seguinte, todo esse povo da esquerda aqui aprendeu a falar, porque Maíse veio juntamente com Karine Emerich. Karine, que estava com Maíse em Cuba, ela era de uma entidade chamada Camp de Porto Alegre. E o companheiro dela era Carlos Carmo, que era da TV dos bancários, quando o Buchiquem era o presidente. Então, esse pessoal veio aqui, e breve a gente está colocando todo esse material. Então, a gente começou a mostrar ao pessoal como falar em negócio de televisão. Quando chega, eu estou falando de 89, né? Quando chega em 89, tem a campanha da Frente Popular Potiguar. Salomão Gugel, candidato a governador. Um pouco antes, a gente faz as brigadas de vídeo na campanha de Valdson e Hugo. Em 95, tem uma coisa interessante. A gente faz uma transição do analógico para o digital, né? A gente faz o esquema da internet, a rede Direitos Humanos e Cultura, né? Quer dizer, eu acho que tinha gente que não aguentava, de tanto que eu falava de um tal de BBS, né? Lá, eu lembro que tinha gente que nem introjetava muito, sei lá, falava 1, 2 anos, cara. E a BBS já tinha virado internet, porque a coisa era muito rápida, né? Roberto, antes de você continuar, e aí a gente tem muito assunto ainda para continuar, eu quero não, segura aí, que eu sei que está só começando essa história. Mas eu tenho muita gente aqui para agradecer, que já está no YouTube, e a gente já está com uma audiência fantástica no YouTube. A gente está com a audiência além mar. A gente está com a audiência lá em Portugal,
Já. Então, eu quero agradecer Sérgio Guedes, que está aqui já com a gente, há muito tempo que ele está aqui com a gente, Guilherme Alencar, que está lá do outro lado do oceano, Sofia Scaff, Ítalo Valério, Márcio Franklin, Aldo Aldesco, Raildo, que está lá em Caicó, Vera Freitas, que também está lá em Nisa Floresta, também está acompanhando a gente, Bruno Gomes, Álvaro de Recife também está aqui, Andréa Gugel, um abraço muito forte também, Rodrigo Lázaro, Beto Vieira, minha irmã Raquel Laís também está aqui com a gente, então é outra coisa importante, Maria do Carmo é do Carmo? Acho que deve ser. Geraldão também está aqui com a gente, Sérgio Guedes, né? Tem Geraldão também lá em Nísia também, que vai estar na campanha também para vereador lá em Nísia, aprendendo um pouco dessa experiência toda que foi aqui, essas TVs populares. Mas como eu sei que você já vai pular para o século que a gente está hoje, então eu vou segurar você um pouquinho e vou pedir para a Maíse falar, porque Maíse também é uma pessoa importante, até porque quase tudo que se filmou na primeira década dos anos 80, a primeira metade dos anos 90, foi Maíse que filmou. Né, Maíse? Maíse, clique no seu microfone para a gente começar a falar. Oi, boa noite. Boa noite. Eu e o companheiro de trabalho, Mário. Boa noite. Então, essa história toda começou em 1985. Eu entro para a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal, e a Comissão de Justiça e Paz fazia debate usando foto e slide, até que precisa, para o lançamento do livro Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes, precisa filmar isso aí. E teve que contratar uma pessoa de fora, não tinha que filmasse. Aí eu comecei a pensar, eu tinha feito um curso de fotografia, um livro que meu pai tinha, da Kodak, é muito antigo, né? Da Kodak, eu já tinha princípios de fotografia, né? Aí eu pensei, por que não comprar a primeira câmera? Foi a primeira transição do Centro de Direitos Humanos, deixar slide e fotografia para vídeo. Compramos uma câmera, uma tal de PK957 da Panasonic em Manaus. Como a gente não tinha dinheiro vivo, o que foi que nós fizemos? É até hilário. Eu tinha uma vaca no interior, vendi a vaca, empenhei na Caixa Econômica a pulseira de ouro que eu tinha ganhado nos meus 15 anos e juntei esse dinheiro da vaca e da pulseira e compramos a primeira câmera. E começamos a filmar. A edição, como ainda não tinha ilha, bem esclarece Luiz Fernando Santoro, os primeiros grupos alternativos, gente, nós editávamos de vídeo a vídeo, áudio in, áudio out, vídeo in, vídeo out. A edição era assim, muito primitiva. Começamos a trabalhar, né? Aí filmamos greve geral, filmamos um encontro... Vocês não tinham nenhuma linha de montagem, nenhuma edição em linha, nenhum telecinagem, era 2 videocassete a edição. Era só isso, Rômulo. Era básico mesmo. Talvez quem tivesse ilha fosse a TVT, a TV Viva de Olinda, algum grupo do Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Norte era assim, de vídeo a vídeo. Então nós começamos a filmar a greve geral, né? Teve um encontro do PT durante a prefeitura petista em São Rafael, nós filmamos em Janduís rompendo o cerco, né? Que Salomão Gurgel era o prefeito, nós filmamos tudo, foi um encontro de uns 3 ou 4 dias do PT lá, está tudo filmado. Pelo SAR, Serviço de Assistência Rural da Arquidiocese, nós fomos filmar uma ocupação de terra, lá pelo interior. Foi nessa época que você filmou também... Uma greve... Maíse, foi nessa época que você filmou também
aquela história do Edmilson Santos também lá em Ponta do Mel, não é? Lá no Rosado. Não, não foi comigo, não. Deve ter sido com o Mário. Com o Mário ou com o Gonzaga. Deve ter sido. Que tem a Comigo, camisa, não. que levanta a camisa e tudo. Não foi com você? Deve ter sido com os outros companheiros do Centro de Direitos Humanos. Mário Sérgio Lima Corrêa ou Gonzaga. Comigo não foi, não. E filmamos também greve dos têxteis, das costureiras, dos sindicatos dos comerciários, dos sindicatos dos bancários, das brigadas de vídeo e luta pela terra, que foi essa questão de ir para o interior, né, pelo SAR. Em 1989, apareceu uma oportunidade. Eu deixei meu curso de filosofia no meio, e apareceu um convite para ir para Cuba, para ser aluna da RICTV, Escola Internacional de TV de Cuba, de Vídeo e TV, em Santo Antônio de Los Baños. Foram 16 brasileiros convidados para se preparar para fazer a primeira campanha de Lula presidente. Então, foram 16 brasileiros convidados. O requisito era pessoas que já sabiam mexer um pouco, basicamente, com vídeo. Então, aqui do Rio Grande do Norte nós fomos, né? Boa noite. Nessa escola, Boa noite. Nessa escola tem uma coisa importante. Quem estudou lá foi outra amiga nossa, Fernanda Gurgel, que é filha do professor Tarcísio, que fez muita coisa com vocês. Ela também estudou lá. Sim, foi um dos diretores, né? Eu tive a honra de ter 4 diretores, assim, que eu considero nota 10 de todos os trabalhos que nós tivemos. Um deles, justamente o pai dela, Tarcísio Gurgel, Hermano Figueiredo, de Pernambuco, Júnior Santos, do antigo Grupo Alegria, de teatro de rua, e Lula Barbosa, que também era da TV universitária. Então, nos nossos trabalhos, tínhamos diretores, porque quando você é ator, Rômulo, você diz, eu fui dirigida por fulano de tal, mas eu lhe digo, como câmera, e na hora de discutir o roteiro, nós éramos tão democratas que discutíamos os roteiros com os diretores também. Eles dirigiam a câmera e o roteiro. Então, eu tive a honra de ser dirigida por essas 4 pessoas. Bem, na volta de Cuba, foi um curso de 3 meses, na volta de Cuba, nós compramos a nossa segunda câmera, uma M5, uma câmera M5. Continuamos trabalhando, gravações de sindicatos, movimentos sociais, de direitos humanos. Então, veio a nossa segunda transição. A primeira, como eu falei, foi de foto e slide para câmera VHS. A segunda transição foi do VHS para o Super VHS. Em 1990, compramos uma ilha de edição Super VHS, 2 câmeras e um computador gráfico para fazermos o quê? O que foi a proposta do curso de Cuba, o horário eleitoral da Frente Popular Potiguar, Salomão Gurgel, candidato a governador, e no meio disso tudo, um acidente de carro horrível, que culminou com, infelizmente, a morte de Glênio Sá e de Alírio Guerra, do PCdoB. E nós tivemos que filmar esse enterro. Gente, eu tenho aqui que fazer uma confissão. Foi a filmagem mais triste que eu já fiz na minha vida, a mais emocionante e a mais triste. Você filmar um enterro de 2 heróis de partido de esquerda, no meio de uma campanha, fazendo horário eleitoral, você sentia a dor das famílias, a dor dos militantes. Foi muito triste. Depois de passado tudo isso, dessa campanha, nós começamos a trabalhar na TV comunitária da Cidade da Esperança. Foi uma experiência incrível, virou até dissertação de mestrado de alunos de comunicação e jornalismo. Nós
nos inserimos na comunidade, tínhamos Eronilza, uma companheira de trabalho que era da Cidade da Esperança. Através dela, nós fazíamos reuniões com comunitários, com o pessoal do Conselho Comunitário, para as pessoas falarem quais as principais reivindicações do bairro. Então, com a Cidade da Esperança, nós produzimos 3 vídeos, fizemos TV comunitária. Passávamos no centro comunitário, passávamos nas ruas, passamos até em saída de missa, em saída de igreja, dia de domingo, você imagina. E dia de domingo, você deixar aqui, é tudo do celular, para ir passar filme na saída da porta da igreja. Mas militante é isso, né? Militante, o nome já está dizendo, tem que militar. Não tem dia, não tem hora, você tem que ir, não é? Então veio a terceira transição. A terceira transição foi em 1995. Maíse, segura a terceira transição aí, que a gente vai já voltar para essa transição aí. Eu preciso agradecer que tem tanta gente chegando aqui que realmente eu estou extremamente feliz. Assim, mostra o quanto que essa conversa é importante, né? Então, assim, João Milton está aqui, é um grande editor, um grande cinegrafista também. Gabriel, Rosana também está aqui. Ignária Faustino está aqui. Luana França, Chablé, Lua também está aqui. Lenira Fonseca, Jana Sachs, acabou de contar agora a história, né, do pai dela. Beto Vieira. Sim. Tá também a BVP, Associação Brasileira de Vídeos Populares, né? Marcelo Zelic, da Martina Memória, também está aqui. Fábio Henrique também está aqui. Fábio Henrique, que é da Fundação José Augusto, que está coordenando esse nosso bate-papo aqui, que está proporcionando esse nosso bate-papo aqui. Flávio José também está aqui, ou seja, só tem fera aqui assistindo. Né? Realmente a gente tem que fazer agora bonito. Mas eu vou já voltar para falar com você, Maíse. Eu queria falar um pouquinho também da nossa TV Garrancho, ou seja, eu falei de Maíse, mas eu acho que a TV Garrancho que cobriu Edmilson, não foi, Teodoro? Boa noite, Rômulo, boa noite, nossos queridos membros das TVs, da estética do desespero, podemos dizer assim. Né? E, assim, um prazer imenso estar conversando também com vocês todos, pelo que Rômulo já leu aí, já nos dá uma responsabilidade maior de falar. A gente tem que falar uma coisa, ousar lutar, ousar vencer. Essa foi uma das primeiras produções da TV Garrancho. E queria dizer para todos vocês que Garrancho, esse nome veio em homenagem ao Sindicato do Garrancho, a partir de um livro de mestrado, acho que a tese de mestrado de Brasília. A gente se inspirou muito nesse processo e trouxemos esse nome para colocar numa experiência de TV popular, onde a gente tinha o propósito de fazermos a cobertura dos movimentos sociais no Rio Grande do Norte, mais precisamente aqui em Natal, e assim, era o fazer parcial. É importante que diga isso. Nós tínhamos uma parcialidade. O nosso objetivo era o olhar do trabalhador, era estar com a câmera focada, em especial nos movimentos mais de luta. Nós descobrimos quase todas as greves que aconteciam em Natal, movimento estudantil, e a gente tinha uma turma aguerrida. Né? A ideia da TV Garrancho veio da ideia também do movimento estudantil. À época, Glácio Menezes, presidente da UNES, e a gente pensava em ter uma forma de comunicação que pudesse ser a forma de expressão desses movimentos. E aí, uma parceria entre o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, né, eu, Glácio Menezes, Buca Dantas e, no início, Ivan Galberto, a gente iniciou esse processo todo, né, de começar primeiro, bebemos na fonte da TV Memória Popular. A Memória Popular tinha um espaço físico que nos permitia mergulhar numa coisa chamada Videoteca Popular, né? Videoteca da Memória Popular, e que a gente ia se municiando disso. Mas, Rômulo, a experiência em si era filmar um movimento de rua,
filmar o movimento sindical, filmar as greves, filmar as lutas e também exibir. Que aí, hoje é muito tranquilo, a gente está fazendo essa live com essa tecnologia toda. À época, a gente não tinha tanta tecnologia. Filmávamos em VHS. Né? Então, assim, era videocassete, editava vídeo a vídeo, depois juntava algumas televisões. E aí, nesse sentido, já quero fazer um agradecimento especial a Venâncio Pinheiro. Foi Venâncio que, inclusive, disse, rapaz, olha, a linha de vocês é TV. E aí ele cria a marca TV Garrancho, ele nos dá algumas noções de como a gente fazer essa brigada de vídeo também nesse sentido. E a gente vai às ruas, a gente filma a luta e a gente exibe isso nas praças de Natal. Como fazer isso? Amarrávamos TV em cordas, cabeava as TVs com os cabos e botava no videocassete transmitindo para 2, 3, 4 TVs ali. E aí a gente criava uma... Videolink, criávamos uma corrente e fazíamos a nossa ação. Né? Então, assim, era uma oportunidade dos trabalhadores também fazer revisão das suas ações, uma ação de greve, por exemplo, uma ação de passeata, uma ação onde a gente tinha, nesse período, muitas ações de confronto, infelizmente, com a polícia militar, com o governo, de transporte coletivo, passagem, e a gente tinha também um movimento sindical e estudantil mais, talvez, unificado, podemos dizer assim, que era comum chamar uma greve e para o movimento estudantil parando tudo que é escola, saindo com passeata, os rodoviários paravam os ônibus, e a gente tinha tudo isso, e, evidentemente, como era uma ação do povo, a gente sempre sofria a repressão daqueles que são pagos pelo povo, mas muitas vezes fica a serviço só de uma elite. E nessas oportunidades nós tivemos alguns flagrantes muito importantes e algumas coisas muito ruins, no sentido de que presenciamos e usamos o nosso olhar para ser testemunha ocular da luta dos trabalhadores. E também levava esse material para as assembleias dos sindicatos, para poder os próprios trabalhadores, ao assistir, fazer as suas análises do processo, as suas críticas construtivas em relação ao que estavam fazendo, buscava, a partir desse olhar da TV Garrancho, um novo fazer. E a gente foi construindo essa formalidade, essa TV, e aí foi agregando também pessoas, né? Lembrando também, e agradecendo essa oportunidade, de dizer que Aldemir Lemos foi fundamental nesse processo. Aldemir Lemos foi o nosso elo, o nosso bebedouro no ponto de vista da questão política em si. Né? Como eu falei antes, a TV Garrancho, ela nasce com uma tendência e ela nasce com uma forma parcial. E ela bebe nessa política. Ela é um instrumento de fazer política a partir da arte e da comunicação. Ela vem com esse... Você lembrou uma coisa importante, Teotônio, que Aldemir, que é irmão de Rubens Lemos, inclusive, ou seja, é outro da turma dos militantes antigos da esquerda potiguara, às vezes um pouco esquecido por boa parte da história, mas, assim, foi bem lembrado, Aldemir Lemos é um grande, até hoje, um grande articulador popular, né, que existe no Rio Grande do Norte. Isso, Romulo. E aí, a gente começa a ter uma proporção importante, porque a gente começa, a Roberta até fala muito disso, né? A gente começa a ocupar alguns espaços que a própria TV Memória Popular já não iria mais. E ela, muito sabiamente, ela nos dá suporte, como TV Garrancho, e a gente faz algumas coisas. Então, a gente começa a virar uma espécie de rede. Aí, Roberto Monte começa a nos inserir no movimento nacional, na ABVP, nas reuniões, a gente começa a ter também essa oportunidade de ter formação. Então, assim, é muito importante que esse olhar que o Memória Popular, que Roberto, que as pessoas que trabalhavam no centro, traz para a gente. E aí, Laís, contribuindo com tua fala, nós tivemos a oportunidade de ter o Lulão com a gente, dando oficina. Né? É um cara que tem uma experiência incrível com a TV. E aí ele vem ministrar oficina para a TV Garrancho. Porque a ideia da TV Garrancho
era exatamente ser esse instrumento. E a gente começa a não fazer só isso no Rio Grande do Norte, a gente começa a ser chamado para sair do Rio Grande do Norte, em especial nos movimentos dos sem terras, né? Em especial também nos seminários. A gente começa a ter, e a gente tem a entrada de Itamar Nobre, que hoje é professor da UFRN, e a gente começa a dar um teor jornalístico a essa TV também. A oportunidade que Glácio era presidente da UMES, a gente começa a ter um convênio com a UMES, que nos dá a possibilidade de fazer vídeos periódicos para essa entidade, que seria também um canal. A gente começa a virar um canal de esquerda, podemos dizer assim, porque a CUT estava com a gente na hora que tinha qualquer movimento sindical. Costumo dizer, Rômulo, e os que estão nos ouvindo e assistindo, que a época, quando se pensava em fazer uma greve, eu digo que antes de chamar uma assembleia, chamava a TV Garrancho, porque era um instrumento, assim, de que a gente vai estar lá, vai ter confronto, a gente vai estar filmando isso. Se não tiver o confronto, a gente está filmando o movimento pacífico dos trabalhadores em luta por causas melhores. Então, a gente tem a oportunidade de estar registrando tudo isso de forma que vai servir para os trabalhadores. Pode falar, Romulo. Eu acho a gente está entrando e saindo porque acho que deve estar com problema na conexão dele. Mas quem fez muito isso também de mobilização, de categoria, essas coisas, foi o Wilson, o pessoal lá do sindicato dos Gari, né? Ou seja, com a TV Gari. Eu acho que ele deve ter caído a conexão dele. Já ele volta para. Exato. Aí a gente começa, aí, até para ele voltar e a gente continuar esse bate-papo, essa é uma das coisas positivas da ação do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, que ela começa a agregar, fazer esse papel de agregador. Aí começa a surgir pessoas, a TV Gari, né, começa também a ter formação e começa a se identificar como TV, porque até poderíamos ter pessoas filmando, mas também lembrar que nesse período, até uma VHS era uma coisa difícil. Voltou aqui. O Wilson voltou aqui. Então, Wilson, você está ouvindo, Wilson? Está com um problema aí, está ouvindo? Estamos ouvindo assim. A gente estava falando agora com o Teotônio que, assim, antes até de pensar em fazer greve, primeiro se falava para a TV cobrir, não é isso? Eu estou com um problema porque fica caindo, bicho. Mas tá. Mas vamos lá. O seu depoimento vai ser importante para a gente também. Oi? Acho que ele caiu de novo. Mas fala, Teotônio. Aí é o seguinte, estava falando desse lado agregador da TV Memória Popular, que vai nos dando informação e dizendo o seguinte, que nesse período, ter uma câmera VHS era uma loucura. Tinha que vender vaca mesmo, né, Maís? Tinha que botar, empenhar. E a gente começava a fazer o seguinte, cara, é meio louco isso. A gente começava a fazer filmagem de aniversário de criança para poder dar uma sustentação financeira. Mas ninguém gostava de fazer isso. Não é que a gente não gostava de criança, a gente gostava no final de semana estar fazendo 15 anos, aniversário. Porque a nossa hora... cachorro quente. Exatamente, só os cachorros quentes que davam isso. Bom, mas assim, a gente começava a ter uma identidade, Wilson, de um movimento de TVs que estava construindo uma história do fazer político no estado do Rio Grande do Norte e para além das fronteiras do estado. Então, acho que era um grande legado nosso, de todos os que compuseram esse processo, era estar contribuindo com isso. E nós, TV Garrancho, éramos também formadores, a gente tinha a questão da formação política por trás disso tudo, né? E aí a gente utilizava as fitas da Videoteca Popular, né, para poder fazer cursos e formações. Roberto, aí quando chega em 2003, finalmente decide pela BPS. Rapaz, o que acontece é o seguinte, a gente sai de vídeo a vídeo e acaba... Para você ter uma ideia, o primeiro computador gráfico daqui de Natal, a gente que trouxe, Lurdinha fez um curso lá na BVP. Tanto que Lurdinha, que era companheira de Regi na época, ela acaba trabalhando na Dumbo.
Então, o primeiro computador gráfico daqui de Natal, que ficou no mercado publicitário, a gente que trouxe, que era uma articulação da TVT, que fez um modelo em Super VHS, no qual você passou para o país inteiro. Mas quando chega na pós-campanha de Salomão, a gente. Porque era o seguinte: chegava num negócio desse, você tinha que era impelido a virar uma espécie de uma produtora. A gente nunca quis ser produtora. Tanto que a TV comunitária da Cidade da Esperança foi uma ruptura que a gente fez. A gente não queria virar empresa. Tanto que a gente fez. Será que se botar seu computador ali não melhora não, para ver? Bota ali para ver na mesa. Tanto que quando termina o horário eleitoral, bota aí seu computador aí na mesa. Material chamado. Se pega, perde todinha. Olha o som. Segue. Eu abaixei aqui o volume dele. Aí, quando chega, logo depois, a gente faz duas coisas que são bem voltando às bases. A gente faz um vídeo, Lula e a turma do centro, principalmente Lula, faz um vídeo chamado Vamos Fazer Teatro de Rua, que é uma cartilha eletrônica sobre teatro de rua, e vamos para a Cidade da Esperança. E a Cidade da Esperança se foi, mas vai adorar depois falar um pouco sobre isso. A Cidade da Esperança, a gente fazia o quê? Era rifa de corte de cabelo, rifa de 1 quilo de queijo, sabe? O cara sai com um megafone numa bicicleta. Então, Cidade da Esperança, e tem um detalhe, porque a TV comunitária da Cidade da Esperança foi o momento que a gente começa a trabalhar a questão da educação em direitos humanos. Esse aí que talvez seja um grande lance, porque a gente não tinha muita clareza, não diria clareza, eu acho que quando a gente começa a trabalhar a questão das políticas públicas, programa de direitos humanos, tudo, a gente sabe que o caminho é a questão da educação. Então, eu diria o seguinte, hoje, né, isso aqui, Venâncio fez... Dá para ver aí? Isso aqui era logo a marca da TV Memória Popular. E aqui, dá para ver. Dá para ver. Mas complemento, depois eu falo mais. Maíse. Só um momento. Vamos. Oi. Antes. Bem, então, nós fizemos 3 programas da cidade, da TV comunitária da Cidade da Esperança. Qual era a técnica Oi, Maíse, tá cortando de puxar os assuntos, digamos assim, as principais queixas, as principais reivindicações das pessoas. Nós nos reuníamos no centro comunitário. Está cortando. E agora? Melhorou agora? Não sei o que é isso. Vai falando. Tá melhorou agora? Melhorou, agora melhorou. Pode seguir. Oi, melhorou? Melhorou, pode falar. Estamos ouvindo. Oi, Teotônio. Tá lendo? Oi. Dá para ler? Melhorou? Da Rede Globo. Tá. Pergunta. Vai, Maíse, pode falar. Oi, Pode falar, Rômulo, Maíse. melhorou? Melhorou, pode falar, Maíse. Ok. Então, assim, nós utilizávamos a técnica de reunir as pessoas no Conselho Comunitário da Cidade da Esperança. Oi, nós com os comunitários da Cidade da Esperança e eles falavam as principais reivindicações. Então, na hora da gente produzir o programa, a gente ia em cima disso aí. O que é que se tira de positivo dessa história? As pessoas da comunidade, do bairro, ficaram tão animadas que começaram a se reunir em grupo e ir até locais tipo prefeitura, Palácio do Governo, fazer a reivindicação. Na real, gente,
Não, é importante você falar pedir mudanças. Isso que você está falando, mas é importante que você está falando. Pedir melhoria. Não, que gerou muita para coisa boa. Tem duas histórias. É aí onde acontece a mágica. É aí onde o vídeo incentiva as pessoas a se rebelarem contra o sistema e até os seus governantes pedirem mudanças. É aí onde acontece a mágica. Com certeza, com certeza. Tem até algumas histórias interessantíssimas. Eu quero que então, eu acho que mais caiu agora. O microfone estava bem, mas eu quero que o Teotônio me fale de duas histórias. A primeira que eu quero que você fale, Teotônio, é sobre um vídeo que vocês exibiram aqui, que nem em São Paulo pôde ser exibido. Né? Ou seja, na época a gente ainda já tinha acabado a ditadura militar, mas a gente vivia ainda uma censura, e eu quero que você me conte essa história. E a outra história, que eu acho que até você também pode trazer para a gente, é que essas TVs começou a questionar a mídia tradicional, começou a incomodar os políticos reais, como o Maís estava falando agora. O movimento que conseguiu se fazer nessa época foi realmente grande. Eu acho que o Wilson agora está aqui. Já a gente vai falar com o Wilson. Vamos só agora essa historiazinha, a gente já fala. Ok, Rômulo. O Wilson não pode contar tudo não, senão dá merda, viu? Rômulo, a questão do documentário, Rômulo, é o seguinte: a BBC de Londres, ela fez um documentário chamado Muito Além de Cidadão Kane, né? E aí esse documentário foi exibido em nível mundial, mas o Brasil, a Polícia Federal proibiu que esse documentário fosse exibido. Essa fita, ela foi adquirida pelo Sindicato dos Bancários em São Paulo, que tinha, inclusive, preparado toda uma programação para fazer uma mega exposição, um lançamento desse documentário. Mas a Polícia Federal fechou tudo, proibiu. Porém, Mineiro, na época, hoje secretário do governo de Fátima, foi deputado há muito tempo, ele conseguiu essa fita, passou para a gente da TV Garrancho, e a gente conseguiu fazer uma comunicação, e aí entra todas as TVs no meio aí já entra Roberto Monte fazendo divulgação, já entra os sindicatos, CUT, e nesse período a gente tinha um bar chamado Meia Lua Inteira, que era em cima do sindicato. E aí nós fizemos, em nível nacional, né, a exibição, e com muito receio que a polícia viesse e prendesse todo mundo, lógico, desse documentário chamado Muito Além de Cidadão Kane. Esse documentário, gente, os mais novos, hoje você pode colocar no YouTube que você vai encontrar. Né? E eu aconselho todo mundo a assistir. É um documentário que conta a história de como a Rede Globo ela se tornou a potência que estava sendo, e já começa esse documentário, para vocês terem uma ideia visual, da cara de Roberto Marinho sendo comido por uma barata. E a Xuxa começa no programa, todo mundo está feliz, está feliz. E nesse momento, entra a reportagem da BBC dizendo nem todo mundo está feliz no Brasil. E começa a mostrar as contradições desse que é o sistema capitalista, pessoas passando fome, pessoas morrendo sem leito, como é o que está acontecendo agora, pessoas dizendo que determinado remédio resolve, mas a gente sabendo que não resolve. No passado era pior porque a gente não pode deixar que esse passado volte, né? Mas a gente não podia nem exibir essas contradições. A TV Garrancho fez isso, foi um sucesso incrível, muita gente foi lá, e isso tudo, Rômulo e as pessoas que estão assistindo, era um movimento do fazer pelo fazer, né? Eu fico imaginando assim, eu fico imaginando hoje, se caísse isso na mão de algumas pessoas, dizer assim, vamos cobrar X para poder exibir, né? A gente viu isso há pouco tempo com um grande time aí, né? Então, o que acontece? A gente estava construindo a história, a gente estava também em conexão com a história de outros países, de outras produções. Aí, só um adendo aqui para que as pessoas mais próximas aí, nesse documentário da BBC,
ela também traz um momento que ela filmou no Brasil sobre as rádios comunitárias e as TVs piratas. Cláudio Henrique vai gostar disso. E aí, nesse documentário, houve uma batida policial quando ela estava filmando em São Paulo. E quem estava nesse momento? Henrique José. Né? Saiu correndo com medo da polícia, com o irmão dele e tudo. Só que Henrique nem sabia que tinha sido filmado. A gente só descobre isso depois, quando começa a assistir essas filmes. Né? Romulo, e aí a segunda coisa, que é isso mesmo. Por exemplo, quando a gente tinha uma passeata, e eu lembro muito de uma grande passeata de greve, que a gente também puxou uma grande faixa, né, os estudantes de Liberdade Abimael Guzmán, do Sendeiro Luminoso, né, a gente filma isso e as TVs tradicionais também filmam. Só que há um incidente, um acidente, podemos dizer assim, que um camarada passa por cima de um estudante, está arrastando ele, subindo dessa ladeira do auge. A TV a gente filma tudo isso, é uma loucura. O Ivan Galberto com a câmera na mão, sabe, balançando, filmando de uma forma muito sangue, tudo isso. Só que na TVs tradicionais, para concluir isso aqui, não passa. Só passa onde? No nosso vídeo, nas TVs na rua. Porque a gente olha, aconteceu isso. Não passou porque vocês fazem a censura de vocês. Mas a história é essa. Nós fomos atropelados por isso tudo. Então, a gente também chegava a chocar um pouco com essa contradição das TVs convencionais e as TVs populares. Deixa eu dar a palavra aqui para o Wilson, que agora conseguiu ajeitar aqui a conexão dele. Wilson, fala da TV Gari para a gente, Wilson. Ouvindo. Opa, peraí, que o teu som... Oi? Tá ouvindo? Agora estamos ouvindo, agora tá legal. Boa noite a todos e todas aí. É um prazer rever esses grandes camaradas. Veja bem, a gente começou com a TV Gari. Eu acho que todas as TVs populares aqui foi através de Roberto, né, com a Memória Popular. E depois, nós fizemos um trabalho muito importante, assim, de unificar todas as TVs, e o que acontecia com uma, acontecia com outra na época. Então, o Antônio já falou aí das dificuldades que a gente tinha, mas para a época, a gente fazia de tudo para ser o melhor, não é isso? Então, veja bem, a gente fazia adição de um videocassete para outro, que ficava um negócio assim de primeiro mundo, todo na medida. E o pessoal da TV Memória Popular conseguiram a ilha de adição, eles tinham lá, aí eu ia para lá, achava bacana aquela ilha de adição, aí eu chegava para a Lucena, lá no Cinelimp, vamos comprar uma ilha de adição daquela, vamos fazer... Aí eu estava lembrando aqui, quando o Centro de Direitos Humanos organizou o translado dos restos mortais do camarada Manuel Bezerra. A TV Garrancha e a TV Gari e a TV Memória Popular fizeram a cobertura e ali a gente se deu com todos nós direto, foram da chegada no aeroporto, a vinda para a casa do estudante, a noite toda a vigília lá na casa do estudante, e no outro dia o translado para Caiçara do Norte. E eu estava um dia desses comentando com um cara de Caiçara, aí eles, porra, bicho, aquilo foi legal demais. Eu disse, você se lembra do carro de som que ia fazendo a locução? Aí o cara disse, eu lembro o carro de som do Mineiro, eu digo, era eu que ia fazendo a locução. E a gente muito jovem, e Roberto tinha umas ondas meia doida assim, que os caras dizem que o remédio de um doido é o doido no rastro dele. Aí ele chegava, corria, ia falar com a gente, disse, ei, bicho, tem esse lance aí que a gente tem que fazer e tal. Eu digo, vamos lá, e a gente faz. E eu fico analisando aí, viu, Teotônio? A nossa época, a gente tinha uma juventude e eu sinto falta demais dessa juventude que a gente tinha, que era se colocar à disposição
da luta, à disposição dos movimentos, de todos. Eu conheci, Maísa estava falando aí da questão da campanha da Frente Popular, né? Eu comecei a conhecer o trabalho da TV Memória Popular, uma campanha de Lucena para vereador, que foi a Memória Popular, o pessoal que fizeram, que tinha onda da vassourada na cambada, lembra, Roberto? Vassourada na cambada. E aí a gente começou, e nós, a importância dessas TVs era o seguinte, naquela época, o movimento sindical, a gente estava saindo de uma ditadura, tá entendendo? E para você fazer qualquer tipo de movimento, era cruel. Naquela época, se você filiasse ao sindicato, a empresa botava para fora. Aí, se você fizesse uma ocupação, a polícia chegava, metia todo mundo na cadeia, dava uma pisa e derrubava as casas. Então, eu hoje fui lá no Sindilimpo, Roberto, e tem um arquivo lá, rapaz. Aí, eu era até para ter trazido, rapaz. Todas aquelas câmeras de VHS estão tudo lá ainda. Ó. E tem a última câmera que a gente tinha na TV Gari, que já era dessa mais moderna, e você pode fazer qualquer matéria com ela e tal. Você vê, o Antônio estava falando aí das condições da gente, a gente com tão pouco fazia tanta coisa, né, bicho? Você vê o que é o cara fazer a coisa com garra e disposição. Então, a gente começou a fazer que tudo que acontecia, a gente sabia e corria para lá. Aí, naquela época, também não tinha telefone celular, tinha essas dificuldades. E tinha uma vantagem também, que a gente não tinha, naquela época, não tinha essa onda da violência que tem hoje. Para onde a gente ia, eu lembro do pessoal da TV Garrancho, com as mochilas, com os equipamentos no meio da rua, dando, a gente se encontrava ali no beco para poder ir lá para a Memória Popular, e todo mundo andava em todo canto, e a gente andava tranquilo. Eu estava falando com o Rômulo aí, umas imagens que a gente tem da TV Gari, que é barra pesada mesmo, né? E a gente chegou a elaborar 3 filmes com a TV Gari. A Garra do Gari 1 e 2, que foi o dia que Mossoró parou, uma grande greve que a gente fez por lá. E a gente estava fazendo quando a gente parou, que foi lá com os moradores, ali naquele lixão de Cidade Nova, as famílias que moravam ali. Então, a gente mostrava a dificuldade das pessoas e como o ser humano se adapta às condições de vida adversas, né? O pessoal morar ali dentro. E teve uma das cenas que a gente estava fazendo lá, que aconteceu um acidente. Um trator de esteira passou por cima de um catador lá de lixo, e a gente estava com a TV Gari lá, e o pior de tudo é que a gente pegou essas imagens, bicho. Coisa barra pesada mesmo, tá entendendo? E o companheiro Luciano estava lá, que na época o sindicato estava organizando aquele pessoal, e ele ficou tão desesperado que ele jogou a criança dentro do carro para levar para o pronto-socorro. O trator de esteira tinha passado por cima da criança, está vendo que tinha mais condições. Mas a gente estava em todos os locais. Quando não era a gente, era a TV Garrancho ou a Memória Popular. E isso foi muito importante para a organização dos sindicatos, era a TV Garrancho, o pessoal dos rodoviários, dos comerciários, a gente com o pessoal da limpeza, às vezes apanhando o pessoal dos rodoviários. Eu lembro de uma cena que teve uma empresa de bebida aí, que Júnior Rodoviário e Rubens Lins, eu não sei se o Antônio estava lá nesse dia, eu sei que a gente fez as imagens lá, e Júnior Rodoviário e Rubens Lins se deitaram na frente de um caminhão carregado de bebida, e que o motorista quis botar para frente. E a gente entrou com as câmeras da TV Gari, foi como ele, a Mendô trouxe mais. Então, aquela época do movimento do Sem Terra lá, que atiraram em Leito, essas coisas todas, eu acho que a gente sente saudade, a gente sente falta dessa disposição da juventude de hoje em dia. Eu fico olhando, se tivesse que fazer tudo novamente, que a gente fazia. Parece até que naquela época, Antônio, na época a gente descobriu um aparelho e, por exemplo, a gente chegava numa cidade do interior, fiz muito isso no Cresce. Aí eu dizia ao pessoal, bote no canal tal. Aí eu não lembro o nome daquele aparelho de lá. A gente ligava aquele aparelho e todo mundo que colocasse a televisão naquele canal,
ele ficava pegando. A gente fez muito isso quando estava organizando o PT lá em Lucrécia. Aí a gente ia fazer um comício e tal, e aí eu dizia, olha, bota no canal tal na televisão, vai passar tudinho, e vocês assistem. Era tipo um transmissor. Agora era muito pequeno, assim, a gente ligava e o bicho pegava 50 metros. Então, para a época e para as condições da gente, foi massa demais. E a gente se empolgou. Roberto apresentou a gente ao pessoal da BVP, e a gente filiou-se à BVP. Fizemos vários cursos. O Antônio participou comigo lá em Recife, o Roberto, o pessoal da TV Viva vinha a TVT de São Paulo, o pessoal da TV Viva, e a gente participou de vários seminários da BVP e também alguns organizados pela TV Memória Popular aqui. Quando eu lembro, lá na Casa dos Padres, a gente fez um lá em Ponta Negra, e de lá da Casa dos Padres, a gente desceu para a praia para fazer alguns testes lá, algumas entrevistas, algumas Sabe, Wilson, foi legal então, que você falou, e você estava falando da história do Edmilson, dos restos mortais do Edmilson, mas eu sei de gente que ficou, que levou cana por causa dos restos mortais de Edmilson. Eu sei de gente que lavou avião por causa dos restos mortais de Edmilson. Como é que foi essa história, Teotônio? No translado, Rômulo, de Emanuel Bezerra, né? De Emanuel Bezerra. E aí eu acho interessante, e agora, eu acho que eu posso expor um pouco mais isso, agradecer a Roberto Monte do que aconteceu. Nesse período, a gente conseguiu fazer um pool de TVs com as TVs populares, isso é muito surreal, né? Então, trabalhou conjuntamente Memória Popular, TV Gari e TV Garrancho. E aí eu fiquei na cobertura fotográfica desse evento. Lembrar que esse evento, da descoberta do resto mortal de Emanuel Bezerra, já foi no governo da Erundina, em São Paulo, né? Então, a gente já imaginava que estávamos numa situação muito mais tranquila. Ocorreu que, quando chegou esse restos mortais no aeroporto, Augusto Severo, estava lá todo um esquema montado, muita gente, passeata, carro de som, guardas da Polícia Federal Rodoviária fazendo cortejo, foi belíssimo. E eu fotografei tudo isso. No entanto, no outro dia, eu era habilitado aeronáutico, era fotógrafo da aeronáutica. No outro dia, eu chegando no quartel, eu fui muito bem recebido por determinada pessoa, e que disse, que bom, você estava nesse evento aí, a gente descobriu, e a gente não tinha ninguém fotografando. Eu queria que você passasse o seu material para a gente, porque é só uma questão de registro. É lógico que eu tinha um trunfo muito grande na mão. Eu disse, olha, eu fiz tudo isso, mas os filmes que eu fiz já estão com o Centro de Direitos Humanos. Se vocês quiserem, vocês têm que pegar direto lá. Bom, o cara não falou mais nada comigo, tudo bem, ok. Quando foi no final da tarde, que eu me aprontei para voltar para casa, estava lá meu nome, um batimentozinho bem gostoso, fiquei um período lá trancafiado no quartel, e aí só quem soube dessa história, que dava uma retaguarda para mim, era Roberto Monte, porque qualquer emergência, qualquer coisa, Roberto era acionado. Mas isso é fruto daquelas ações que nós já fazíamos em prol da democracia da comunicação, em prol da democracia desse país, a gente ia construindo. Então, é importante salientar que alguns trabalhadores de comunicação, alguns artistas da comunicação e alguns militantes políticos que se tornaram fazedores de comunicação, eles geralmente estão nos bastidores, nos anonimatos da história. E algumas histórias a gente não se expõe, porque, mesmo não se expondo, a gente já levava uma cadeia. Imagina se expondo, né? Tony, então, assim, Rômulo, só queria fazer um relato seguinte. Ele está com duas pessoas muito interessantes aqui participando. Uma é o nosso companheiro Aldo. Aldo, juntamente com Luísa Peixoto, era um pessoal ligado ao Centro de Pastoral Vergueiro de São Paulo. Para você ter uma ideia do que era o Pastoral Vergueiro, o primeiro livro de Crispiniano Neto, quando saía daqui de Natal, era um maracatu que ninguém conhecia, né? Ia cantar em porta de fábrica. O primeiro livro de Salomão foi feito pelo Centro Pastoral Vergueiro. E uma outra figura que eu estou
vendo aqui é o companheiro Salomão, né? Salomão, vou dar um toque para ele, que nós temos todo o material do Janduís Rompendo o Cerco. Nós temos cerca hoje de umas 12 fitas relacionadas à experiência de Janduís, porque o que aconteceu é o seguinte: quando Salomão entra no PT, sai daqui de Natal 1 ou 2 ônibus para participar do que chamou-se de Janduís Rompendo o Cerco. E logo depois, a gente ia fazer 2 vídeos chamado uma coleção chamada Estrela Nordestina, viu, Salomão? Que era falar sobre Janduís e falar sobre Icapuí. Então, nós temos hoje cerca de 12 fitas que foi a gente ir lá gravando. Quer dizer, imagina, daqui a um mês eu estou botando isso, todo mundo com 30 anos a menos. Então, a gente passou todo aquele processo do Janduís Rompendo o Cerco e depois a gente voltou lá para fazer esse tipo de material. Mas, voltando ao esquema de Wilson, porque naquele tempo a coisa não era simples, não, era para levar cacete mesmo. Maíse, fala aí, como é que a gente segurava a onda? Porque Genival, aquele filho da mãe ali do Sindicato dos Comerciários, o lance dele era quebrar a nossa câmera e dar um cacete. Mário já era magro, e filmava com Maíse. Era dar um cacete em Mário e Maíse. Aí qual era o nosso antídoto? Passava sempre pela galera de Lucena, né? Canta aí, Maíse. O Wilson. Aí Roberto foi falar com Fernando Lucena, né? Aí o Wilson foi destacado com mais 1 ou 2 companheiros para dar proteção para mim e para Mário, porque o pessoal jurou que ia derrubar a gente no chão, empurrar na calçada e depois pegar a câmera e quebrar nós militantes e quebrar o equipamento. Então, Wilson, um dos agradecimentos que eu tenho na noite de hoje é a você, Wilson. Porque você está sendo diplomático. Porque a gente está num grupo de direitos humanos ligado à igreja, né? Aí qual era a ordem, Wilson? Chegando a 2 metros para quebrar o cacete. Era para quebrar mesmo, para dar no meio. Quebrar o osso. Roberto. Ave Maria, é muito isso. Wilson, fala um pouco para a gente o que foi essa história. Não, porque tinha essa onda também, né, bicho? A gente ia fazer alguma matéria, mas tinha que levar alguém para dar proteção, porque os caras na época vinham para cima mesmo. Tá entendendo? Então tinha que ter alguém que fosse dar garantia para a gente poder fazer a matéria. Aconteceu diversas vezes com empresas e tal, que a gente ia fazer que os caras ameaçavam. Ô, Wilson, eu acho que a maior... Porque quando houve o retorno dos restos mortais de Emanuel Bezerra, eu acho que a maior homenagem que Emanuel pode ter tido foi, sabe qual? Ali na casa do estudante, a proteção, gente armada, porque pensava que podia alguém lá querer sequestrar, né? Tudo armado, e foi uma Kombi do sindicato dos garis e com os garis de lado fazendo a homenagem. Essa foi a maior homenagem na volta de Emanuel Bezerra dos Santos, que, segundo a Melinha Teles, foi o retorno mais invocado de um desaparecido ou preso político. Então, quer dizer, é o seguinte... Para dar essa síntese, na verdade, a gente trabalhava em grupo, porque, na verdade, o vídeo era uma onda, era um detalhe de um movimento que todo mundo trabalhava em conjunto, né? Quando tinha uma greve geral, todo mundo estava junto. E a proteção sempre... Porque, na verdade, o companheiro... o Wilson não pode falar nada, senão vai dar merda, né, Wilson? Falar tudo, né? Hoje em dia já pode muita coisa. Agora, é isso, viu, Roberto? É isso que eu questiono. Naquela época, a gente estava saindo de uma ditadura e tinha um monte de coisa que era proibida e a gente fazia.
Aí hoje os caras podem tudo e os caras não fazem, pô. É isso que eu fico doente, não sabe, bicho? É isso que deixa a gente doente. Eu quero dizer aos companheiros aí, viu? E eu participei quando veio o translado de Manuel Lisboa também, lá em Maceió. E o pessoal do PCR organizado lá, com a guarda, com aquelas homenagens que o partido fez a ele lá e tal. Mas eu digo a você que a de Emanuel Bezerra, aqui, eu acho que vocês e todos nós que participamos, foi uma das mais organizadas, assim, porque na época a gente pichou o Natal todinho, na época a gente fizemos propaganda de todo tipo, e Caiçara parou, né, bicho? Eu não esqueço nunca aquela cena, bicho, quando a gente foi chegando com a urna, uma reportagem de Emanuel na casa dele, e que o pai dele mostrou lá a cama do mesmo jeito que ele tinha deixado, e a gente via, né, os olhos do pai dele emocionado vendo assim, a gente sentia como se fosse uma pessoa da família vendo uma cena daquela, né, bicho? É emocionante, até hoje eu lembro. Só tem uma coisa que, quando eu assisto agora, eu fico triste. Tem uma entrevista daquela companheira do Direitos Humanos Nacional, pode prestar atenção ao vídeo, que quando ela está dando a entrevista, aí eu apareço por trás dela com a camiseta da TV Gari. Mas um menino, né, bicho, bem novinho. E isso aí é coisa que eu fico olhando assim, essa época não vai voltar mais. É a única coisa que me deixa triste. Mas se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu fazia, porque o que a gente estava fazendo era o correto, era o certo. Rômulo, deixa eu dar... Roberto, eu só queria pontuar mais uma questão que eu acho que é importante para a gente. Lembrar o seguinte, que mesmo nesse fazer, nesse cotidiano, nessa construção coletiva, a gente também se preocupava muito em informação. E era uma preocupação coletiva, vinha a partir dessa coisa que eu chamava de mãe, que era a memória popular. Então, a gente bebia em fontes, Romulo, e aí você que é da área de cinema, é importantíssimo. Roberto me levou para ir na casa do cineasta Hollenberg Careyri, entendeu? Discutir cinema, poxa, era uma coisa incrível. A gente teve a oportunidade de fazer curso com roteirista de Morangos e daquele filme cubano, Morango... Fresa e chocolate. Morango e chocolate. Então, assim, a gente tinha... Aí, nesse período, a gente já tem também, já com a gente, aí um cara hoje... Morango e chocolate. Morango e chocolate. Então, nesse período, a gente já tem com a gente tanto o Itamar Nobre, que depois vai ser professor doutor da universidade, então a gente tinha Buca Dantas, que hoje tem toda essa referência de cinema. Então, assim, a gente tinha a preocupação do fazer e tinha a preocupação do aprender. O Wilson falou muito bem aí, nós tivemos uma experiência incrível lá na Casa de Hóspede de Ponta Negra, num curso de formação belíssimo, com gente do Nordeste inteiro. Então, tudo está filmado, viu? A gente está passando tudo para digital agora, viu? Então, assim, a gente estava construindo a história, né? E aí eu lembro que nós fizemos, Romulo, só a título nós fizemos uma festa da TV Garrancho para poder conseguir dinheiro para comprar um videocassete, e a gente fez essa festa numa casa lá em Ponta Negra, chamava Fafá. Eu acho que a época a Fátima era candidata a deputada estadual. E nós fizemos a festa com todos os cômodos da casa, não tinha nada de móvel, toda a festa por TV, via videocassete. Você não tinha som, DJ, não tinha nada, tudo no videocassete. O Venâncio fez uma programação incrível. Então, a gente tinha o lado da ação propriamente dito, o lado da formação e o lado lúdico, né? E aí, um outro fato interessante, que eu acho que hoje eu já posso falar aqui, é que o deputado estadual à época, que hoje é assessor do nosso senador, né, Júnior Souto, ele tinha uma ilha da edição, que ele fez uma aquisição aí para o... Né, e aí nós queríamos essa ilha. Né, e aí ele falou um valor e a gente não tinha esse valor todo. Aí cheguei, olha, imagina que loucura que era aquele período, né? Eu cheguei no gabinete dele
com parte do dinheiro que a gente tinha conseguido nas festas, nas coisas, ele disse, não dá todo, não. E eu disse, então, esse revólver resolve? E dei um revólver para ele. Aí ele disse, cara, um revólver, ainda bem que eu posso ficar com o revólver, porque eu disse, o quê? Pô, tu imagina, aí ele dizia, pô, tu imagina se o deputado, né, um revólver trocado por uma ilha de edição, eu digo, eu estou fazendo um negócio melhor, porque eu vou sair daqui com uma ilha de edição para fazer, você fica com um revólver, tu vende, faz alguma coisa. Joia, Teotônio, joia! Joia! Era realmente um período que a gente era a estética do desespero, a gente era sonhador, a gente estava construindo. Agora, nós fizemos parte, e hoje eu acho que tem outras pessoas fazendo essa travessia do bastão. Hoje você tem outros jovens, viu, Wilson? Apesar de que a gente está ficando velho e não percebe, mas tem outros jovens fazendo outras coisas, outras mídias, e chegando ao alcance muito legal também. Então, eu fico feliz com essa transição também, sabe? É um velho que pode dar algumas... Um fechamento aqui nas coisas aqui, ó. Veja só. Eu estava querendo... Roberto, eu vou passar para você, mas eu já vou passar para você. Mas antes de passar para você, eu quero agradecer o pessoal do YouTube, que tem bastante gente lá falando bastante coisa. Né? Então, Marlúcio, ainda que eu não tinha falado, que também está aqui. O próprio Salomão Gurgel, que também está aqui agradecendo o carinho que tem com ele. Né? Raildon Lucena também está aqui. E o pessoal já está falando, e aí, esse acervo? E cadê essas imagens? Né? E aí vai entrar justamente agora nisso que você vai dizer. Vai lá, Roberto. Dizer a Salomão que eu já estou conversando com o Zé Bezerra, porque todo o material do Janduís Rompendo o Cerco e toda filmagem deve ter umas 12 fitas sobre Janduís. E tem as da TV Gari também, viu, Roberto? Não, a gente vai juntar isso aí tudo. Aquele dia que Lula foi para Janduís, não é isso? A outra coisa é que eu tenho todo o material do horário eleitoral de Salomão, que a gente fez, todos os programas. Todo esse material, nós estamos agora em pleno processo de digitalização. É negócio de 800 a 1.000 horas. Então, o que está acontecendo é o seguinte, ele está passando todo o material para digital, né? A gente está conversando com o pessoal da TV Garrancho, né? Vamos conversar com o pessoal da TV Gari, porque a gente está montando, já está colocando na internet um canal com todo esse material. E tanto para não dizer que isso é só conversa, quem entrar lá no canal, no YouTube, chamado Universidade Popular DHNet, tem algumas filmagens muito interessantes, tipo Juliano Siqueira, tem uma de Lincoln Moraes. Lincoln morreu algum tempo atrás. Um ano antes, nós gravamos com o Lincoln, que ele conta a história do PT, que eu tenho certeza que todo esse povo da direção não sabia da história. Porque é tão antigo ele, que é antes do velho Aldemir. Então, Aldemir sabe das coisas, mas antigo mesmo. A universidade, Lincoln pegou tudo. Então, a gente está querendo juntar TV Memória Popular, TV Gari, TV Garrancho, até com o Melo a gente está conversando. E a gente sabe que o próprio Giovanni Rodrigues gravou alguma coisa em celuloide, início dos anos 80, para o Sindicato dos Comerciários. Nós estamos criando uma coleção que a gente chama de Potiguariana Digital, que é a história da esquerda do Rio Grande do Norte entre 1935 e bota mais 50, 60 anos. Primeiro a gente vai fazer tudo em vídeo, depois a ideia é pegar Henrique José e Teotônio, que eles têm tudo em termos de fotografia, e todo mundo que é de Natal e conhece os movimentos sabe que Venâncio é o cara dos cartazes, né? É o cara que mexia com tudinho. E dizer o seguinte, sempre a gente trabalhou com Aldemir, né? Iniciar esses vídeos, né? E essa aqui é uma discussão interessante. Estão vendo? Então. Pronto. Nilmário. Sim, estamos ouvindo. Mário Mamed, Perli Cipriano e algumas pessoas estão começando um tipo de movimento para juntar todo esse tipo de coisa. E, Salomão, uma coisa que a gente está juntando é o seguinte, a experiência de Janduís
com a experiência de Capuí, porque tem um detalhe interessante. Venâncio morou em Capuí e trouxe uma caixa de fitas de Capuí. Essas caixas estão comigo. Então, a gente está conversando com o Perli Cipriano para a gente fazer uma grande parceria com a Fundação Perseu Abramo, para a gente pegar, porque muita gente fala de Capuí, mas as pessoas esquecem que começou foi Janduís, né? Toda a parte cultural que foi para as bandas de Capuí, Venâncio, Rai Lima, Júnior Santos, essa galera veio todinho de Janduís. E, para concluir, o que a gente está querendo é o seguinte: estamos em pleno processo de digitalização de todo esse acervo, né? Nós temos centenas de horas, eu acho que dá entre 800 a 1.000 horas. Agora, para não ficar falando besteira e números assim meio loucos, até o dia 1º de agosto, nós vamos ter o material, refazer o catálogo, e conversando com o nosso companheiro Ítalo Valério, a gente está pegando cerca de 30 fitas para já começar a botar. Imagina quem está nos assistindo agora. Olha, Fábio Lima, 30 anos mais novo, sem o bucho, né? E todo mundo novinho. Então, a gente está pegando... Candidato a vereador de Natal. É o quê? Entre esses 30, só para concluir, a gente vai botar 4 fitas da oficina de capacitação em vídeo, que, lembra, Salomão, que a gente botou todo mundo, aprendeu a falar ali, que veio o pessoal que estava com mais em Cuba. O material de Janduís rompendo o cerco, as brigadas de vídeo da campanha de Hugo com Valdson, né? E logo depois teve o horário eleitoral do TRE. Logo depois, nós fizemos, já dando um pinote grande, a gente faz os 100 anos de Djalma Maranhão e a questão das brigadas de vídeo. Então, esse acervo, a gente está começando com o nosso acervo, a gente está querendo ampliar, viu, Wilson e Teotônio, colocar todo esse material para ser uma espécie de uma grande Zila Mamed virtual, porque o que a gente está, o Centro de Direitos Humanos e a DHNet está se transformando no que a gente chama de universidade popular. Então, Roberto, aproveitando esse ensejo aí, e aproveitando a grande audiência, que eu tenho certeza que tem os garrancheiros da TV Garrancho devem estar assistindo, eu já faço uma consulta, porque nós somos um coletivo mesmo, uma consulta, quase uma ordenação, né? Aqueles que ainda tiver a fita, a gente precisa trazer essas fitas para depositar aí para Roberto, que eu sei que ele tem um projeto, inclusive, de fazer a limpeza dessas fitas e a digitalização. Então, é fundamental, Glácio, Itamar, lembrando que a TV Garrancho tem também todo um papel importante na documentação do escambo popular, e quando a gente já chega no outro estado, que é Icapuí, que vai fazer esse movimento. E aí, Rômulo, rapidinho, só dizer que a TV Garrancho nasce também de um cara chamado Ivanildo de Aguiar, que é importante frisar isso. Quero agradecer por tabela essa possibilidade de estar aqui hoje, de todas as pessoas, os companheiros do Sindicato dos Comerciários, que nos deram grande força, algumas pessoas direto e indiretamente, o próprio Tássio Fontinelli foi importante na relação da gente com o movimento estudantil. E aí, lógico, né, um cara que trazia a gente para a calma, que baixava a nossa bola, que era o nosso mestre Luiz Alves, que é aquele que a gente bebia um pouco mais de serenidade dele. Quando o velho Aldemir empurrava a gente para ir para o front mesmo, depois a gente se recuperava com o Luiz, porque a experiência, inclusive, de ter passado o que ele passou, de ter perdido a Natália Alves, de tudo isso, fazia com que ele nos desse o norte certo para a gente, e a dose certa para a gente correr e fazer as coisas que a gente estava fazendo. Estou vendo aqui a participação da nossa companheira Fátima Cabral. Fátima, ela é a viúva do nosso grande companheiro Bicão. Bicão também foi uma pessoa que teve uma grande participação. Eu acredito, viu, Fátima, que o material... Bem-vinda, Fátima! Bem-vinda! Bem-vinda, Fátima! Bicão é uma figura que participou muito da campanha
de Salomão, e ele morava, tem umas histórias muito massas, Bicão e Fátima, eles eram funcionários da Caixa Econômica, e moravam em Belém. Quando houve a morte de Paulo Fonteles, Bicão tem esse material, o enterro de Paulo Fonteles. Então, eu acredito que no acervo de Bicão, então é um pouco isso. Esse lance que a gente está criando da Universidade Popular, e eu vou concluir com isso aí, Rômulo. Na verdade, a gente está querendo... Esse nome Universidade Popular era um nome que eu achava meio pedante, mas, através de conversas com alguns companheiros, a gente viu que isso aqui é uma coisa que não é tão... Quem conhece o livro de Politzer, né? Politzer entre os anos 30 e 40, quem é militante das antigas, tipo anos 50, 60, todo mundo lia Politzer, né? Quer dizer, nos anos 80 já era Marta Haneck. Mas Politzer, nos anos 30, na França, ele criou uma universidade operária. E antes de ser fuzilado pelos nazistas, os alunos transformaram naquele livro de Politzer que todo mundo entrava. Mas a gente começou a pesquisar um pouco esse lance de universidade popular. Então, a gente descobriu que em Natal, em 23 e 25, teve universidade popular. Em Goianinha, em Touros, no Ateneu, em 48, é meio brega, mas Cascudo tentou fazer uma que tinha até canto orfeônico. Quando a esquerda quis entrar, fecharam. Em 63, o movimento de Natal tentou fazer uma universidade popular. Boaventura dos Santos, em 2003, dentro do esquema do Fórum Social Mundial, criou a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Então, a gente está querendo pegar de Politzer ao material de Marta Haneck, juntar tudo que tiver em termos de subsídio, que pode ser em vídeo, em foto e áudio, para a gente começar a montar um grande lance de capacitação. Então, quer dizer, começa, viu, Teotônio, conosco, que, na verdade, a gente sempre trabalhou muito em conjunto, que eu acho que uma coisa muito legal que teve nessas experiência, principalmente das três, é que nunca teve essa frescura de competição. A gente sempre, na verdade, a primadona era o movimento. Né? Então, acho que a gente parte desses três, fica aberto. Eu estava até falando para o Hugo que sempre tem algum maracatu lá no PT que deve ter alguma câmera, né, Hugo? Câmera não, alguma fita. Porque quando o PT fazia um horário eleitoral tipo com tone vídeo, quando terminava a campanha, o cara dava sempre ou uma fita, alguma coisa que alguém grava. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ele está querendo juntar todo esse tipo de material. É legal falar de coisa do passado, mas a gente está querendo olhar para as coisas do futuro. Porque a merda que está aí em termos de conjuntura é muito grande e a gente tem que começar a reagir e começar a trabalhar o lance de conseguir de volta os corações e as mentes. Tenho dito. Roberto, eu quero aproveitar e passar para o Wilson também, para ele poder fazer as considerações. Eu sei que o avançado da hora agora já vai para quase mais de 1h20 de programa, já tem gente pensando em outras coisas, mas, Wilson, para você poder fazer suas considerações. Veja bem, companheiros, parabenizar vocês todos por essa iniciativa, né? Companheiro Teotônio aí, fazia tempo que nós estávamos aí, é grande satisfação a gente conversar e dizer a Roberto que ele estava falando aí da questão da Universidade Popular. Nós temos imagem eu acho que o último discurso do dia 1º de maio, de comemoração do 1º de maio, que a Lírio Guerra e Glenn Sá participaram. Legal. A Jana está ouvindo, viu? Jana está ouvindo. Pois é, a gente tem o discurso dele, que foi um dos discursos mais bonitos que eu já vi. Né? Então, a gente está recuperando algumas imagens também, assim, e é muito importante a gente fazer isso, porque a história, né, do movimento popular e do movimento sindical aqui no Estado. Você vê, Roberto, naquela época, existia aquele tripé dos sindicatos que estava na vanguarda
que era o sindicato da gente, e tinha o pessoal da Garrancho com a UMES, o movimento estudantil naquela época, os caras estavam na luta mesmo, o pessoal da UMES, junto com o pessoal do rodoviário, hoteleiro e vigilantes. Então, a luta desses sindicatos, essas TVs estavam sempre presentes. Então, é a história do movimento sindical, a história do movimento popular, a gente acompanhava a luta dos sem terra, dos sem teto, a luta dos trabalhadores, seja ele de qualquer categoria fosse. Então, muito importante. Eu espero que a gente faça mais algumas lives desse tipo para a gente debater, para a gente conversar e dizer aos companheiros que, para mim, é sempre um orgulho a gente se encontrar e participar da luta com a mesma disposição e do mesmo jeito para a gente enfrentar, principalmente agora, nesse momento que a gente está atravessando, com esse governo fascista que está aí. Então, Roberto, eu quero dizer a você que vocês têm muitas imagens da gente. Eu acho que o pessoal da Garrancho também, eu não sei como é que ficou a questão das imagens da TV Garrancho. A história do Sindicato Garrancho, que poucas pessoas, poucos companheiros, militantes aqui de esquerda, muitos não conhecem a história de Vivaldo Dantas, nem do Sindicato Garrancho. 32, né? Não, basta lembrar que a origem de 35 está lá no Sindicato do Garrancho em 32. Uhum. É verdade. Eu estava participando de uma plenária agora, e eu não vou citar não para não... Aí teve um companheiro que disse, eu criei o movimento sindical no Rio Grande do Norte. Eu digo, é um Vivaldo Dantas. Então, companheiros, foi um prazer, uma satisfação, e prestar uma homenagem àqueles companheiros, Roberto, que estavam com a gente naquela época, que não estão mais entre nós. Eu acho que o companheiro Teotônio nem sabe ainda que Lineu, lá do sindicato, já não está mais a gente. Lineu era o cinegrafista da TV Gari, com aquele jeito dele que, às vezes, não tinha muita coragem, mas tinha disposição. E quando a gente ia, ele ia também. O companheiro Lineu já se foi, não está mais com a gente. Tem os companheiros aí da memória popular também, que não estão... E a gente fica lembrando desses camaradas e a importância que eles tiveram, né? E a gente tem que lembrar, porque é muito emocionante a gente lembrar como era difícil, mas como a gente tinha disposição de fazer as coisas. Vamos lá, a parte de considerações finais. Isso, é todo seu agora, o microfone, Antônio. Eu quero já agradecer a todos vocês, foi muito bom ter esse papo com Roberto, Wilson, Maíse. Agradecer a você, Romulo, por esse convite, pelo esse trabalho que você está fazendo, isso é muito importante para a história. Tive o prazer de estudar, fazer um curso de cinema de produção audiovisual na UNP, uma graduação junto com o Romulo, e sei do trabalho, do desempenho e da força de energia que ele tem para fazer esse tipo de coisa. Ele está bebendo história e quer passar essa história para muita gente. Acho, assim, dar parabéns também à própria Fundação Zé Augusto, o Estado do Rio Grande do Norte, porque sei que essa live está dentro de um projeto que saiu no edital, e é muito importante que quando o Estado consegue passar recurso para que a cultura aconteça, e aí ele começa também a fazer a sua própria avaliação de quando ele está jogando esse recurso, o recurso tem essa volta está aqui para a sociedade, como tem muitos outros programas que estão sendo feitos. Então, parabéns, sei que nesse momento o Fábio deve estar nos assistindo. Então, parabéns à Fundação, em nome de todos. Desejo também muita felicidade e recuperação para a filha de Cristiano Neto. Wilson, vamos fazer muito mais coisas assim, companheiro. Perdemos muita gente, né? Mas, assim, é o processo. Nós estamos vivendo um momento entre vírus e vermes, né? E a gente tem que se livrar tanto do vírus quanto do verme.
Então, a gente vai seguindo. A TV Garrancho se coloca, com certeza, Roberto, à disposição de passar acervo, porque a gente sabe que esse acervo chegando na sua mão, ele vai ser cada vez mais democratizado. Eu tenho certeza que tem um material muito grande ainda na mão de Glácio, e vale lembrar que todo mundo que entrou na TV Garrancho, algumas pessoas nem tinham esse dom, entre aspas, essa vocação para a arte e para o cinema. Hoje todos estão fazendo os trabalhos nessas áreas, né? O Ivan Galberto hoje trabalha na TV Assembleia, o Glácio é coordenador de um núcleo importante no IFRN na área de comunicação, né? Eu estou numa coordenação de comunicação também na Fundação e faço cinema. Nem se fala de Itamar Nobre, que é professor de jornalismo, Duca Dantas é o nosso cineasta, ou seja, nós fomos semeando semente, bebendo e continuamos bebendo desse produto que é comunicação. Obrigado, Rômulo, obrigado a todos, uma boa noite. Eu que agradeço muito você, Teotônio, você sabe também do carinho que a gente tem, e saber da importância do que vocês fizeram aqui. Mas eu queria agora também dar a palavra aqui para, na minha opinião, uma das maiores militantes que houve no Rio Grande do Norte. Talvez pouco lembrada, às vezes, por não ser um escudo maior assim, mas eu tenho certeza que Maíse sempre foi o meio campo para todo mundo, né? Ou seja, foi filmando, foi organizando, foi aguentando o Roberto, foi toda essa história. Maíse, a gente quer agradecer você e o microfone é todo seu, Maíse. Ok, Rômulo. Então, continuando, mas resumindo muito já, nós passamos para a terceira fase da transição, 1995, do vídeo para a internet. Gente, a gente tem que ser realista, né? Hoje em dia é internet. Em 2020, vamos pular 1995 para 2020. Então, estamos em pleno levantamento de todo o nosso acervo em VHS, Super VHS, que ficará todo no canal do YouTube denominado Universidade Popular DHNet. Aproveito agora os últimos minutos para fazer uns agradecimentos e umas considerações. Assim, por exemplo, como mulher, em todo esse histórico de vida, foram 3 filhos entremeados em todo este processo. 1987, o nascimento do meu filho Gabriel. 1989, nascimento da minha filha Maíra. 1991, nascimento do meu filho Ângelo. Todas essas histórias de viaja, volta para o Brasil, vai para Cuba, volta, vai, volta. A filmagem de partos, eu destacaria dos partos que eu filmei, que Venâncio me ajudou no visual dos cartazes de filmagem de parto. O parto de Tereza Freire e Gerlane Silva foram os 2 partos mais emocionantes. Acho que sou a primeira mulher documentarista do estado do Rio Grande do Norte. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Tenho 2 filmes também lançados em Cuba. Vamos fazer teatro de rua com o grupo Alegria, Alegria. E o ano passado, nós fomos também, viajamos para Cuba pessoalmente, para lançar Hélio Dutra, o mais cubano dos brasileiros e o mais brasileiro dos cubanos. Também tenho agradecimentos a fazer. Agradecimentos a fazer. Venâncio Pinheiro, pelas artes do MNDH, o Wilson, a cuidar da nossa segurança nas eleições dos sindicatos dos comerciários, junto com Fernando Lucena, George Câmara e todo o pessoal do PCdoB, na ocasião da morte de Alírio Guerra,
E também o fato de ter sido dirigida por Tarcísio Gurgel, Hermano Figueiredo, Júnior Santos e Lula Barbosa. Eu tenho também, para finalizar, eu tenho também o meu lado do arte, que nunca tive chance de desenvolver, Peraí, cara. mas também não faltou vontade. Ia fazer com o produtor Rosimar Cunha, mas, infelizmente, Rosimar Cunha faleceu. Eu tenho um desejo de fazer videoarte também. Talvez, depois da pandemia, a gente volte a conversar. Boa noite. Obrigado. Essa questão da segurança tinha um risco aí também, viu? Uma vez, a gente foi fazer a segurança do companheiro Lula. Aí fomos pegar ele no aeroporto e tal, e na hora que foi para Lula embarcar no carro lá no aeroporto, embarcaram ele no carro errado. A segurança descuidou e Lula foi embarcado no carro errado. Existia esse risco. Não, assim, eu queria só fazer alguns arremates nessa nossa conversa. Primeiro, de novo, agradecer à Fundação José Augusto pelo edital, agradecer ao governo do Estado por investir na cultura, por saber que só através da cultura que a gente consegue um mundo melhor, né? A cultura faz parte de uma sociedade, né? Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, essa história foi feita por abnegados, foi feita por pessoas que enfrentaram medo, foi feito por pessoas que não estavam nem preocupadas com medo, só iam lá e filmavam e mostravam. Era mais importante fazer a militância ali, né? A gente, pelo edital, a gente termina os 2 programas. A gente fez o primeiro sobre o movimento lá da França Pinto, e foi maravilhoso também poder relembrar um pedaço da história. Eu que não sou potiguar, eu que estou aqui no Rio Grande do Norte há 12 anos, saber que já teve esse movimento lá na Pinto Martins, e que foi também culturalmente importante para a cidade, o movimento que teve lá. Esse programa que a gente faz hoje, que assim, a gente chega numa audiência gigantesca aqui, né? Fátima Cabral está aqui com a gente, Valéria Lima, Bom Tempo, está aqui com a gente, Linilda Souza está aqui com a gente, Sérgio Guedes, firme desde o início aqui com a gente, Hugo faz uma lembrança que a gente não pode esquecer da TVU, e Hugo, eu não esqueci da TVU, é um dos próximos programas que eu tenho ideia de fazer, é só sobre TVU, né? E a gente já tem até alguns nomes assim, que a gente vem pensando em fazer um programa sobre a TVU, mas é uma TV mais do Estado, né? Não tinha esse perfil, vamos dizer assim, um pouco man-baby do que tinha essas TVs populares, e por ser man-baby, eu acho que a gente poderia aqui falar durante horas, né, de colocar uma televisão numa praça e exibir coisas que normalmente não se exibia, né? Se realmente se fazer se representar nas pessoas. Eu tenho o Raildo lá em Caicó que está com a gente, né? O próprio Fábio Henrique, que é da Fundação, e está aqui, né, sempre com a gente também, agradecendo esse programa e realmente reforçando a importância dele, de relembrar essas histórias, né? Mas o mais importante desse programa, né, eu acho que é o legado que fica, que é o legado de saber que houve essas TVs, que houve esse trabalho que foi feito nos anos 80, nos anos 90, e que, de alguma maneira, a Roberta está vindo para digitalizar isso hoje, e eu sei que vai sair muita coisa boa. O Teotônio falou do curso que a gente fez lá de cinema, de audiovisual, e não é, assim, eu quero mexer nesse acervo também, eu quero daí poder sair bons documentários. Eu sei que Maís é uma pessoa que tem uma visão e uma sensibilidade gigantesca para isso, e a gente vai conseguir produzir muita coisa e voltar em alguns lugares, talvez, em novos editais, quando acabar essa pandemia, que eu acho que logo, logo, se Deus quiser, acaba. Mas, assim, eu quero agradecer demais a audiência que a gente está tendo
no YouTube. A gente já vai para 1h40 de programas e está todo mundo aqui junto, está todo mundo aqui, né, assistindo, uma audiência fantástica. Então, eu quero de novo agradecer a Maíse, agradecer Teotônio, agradecer Roberto, agradecer o Wilson, que eu sei que já fizeram... A finalizada. Maíse, você quer dar uma finalizada, Maíse? Gostaria, sim. Nas minhas madrugadas, assistindo esses canais que no mundo inteiro todo mundo vê, tipo Discovery, negócio como é que chama? BBC, né? Negócio de Londres. Gente, eu queria dizer uma coisa a vocês. O que eu tenho visto é que as pessoas que dão certo, as pessoas que realmente amam o que fazem, dedicam a vida inteira a uma causa. Nós dedicamos, eu e Roberto dedicamos toda a nossa energia, toda a nossa vida. Se eu tivesse que recomeçar a minha vida, seria do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, porque a esquerda é que está certa, a esquerda é que pensa na coletividade, a direita é egoísta, é sacana, só pensa em si mesma, a esquerda é o eticamente correto. Boa noite. Rômulo, deixa eu só dar uma... A gente teve aqui a participação de 3 pessoas fora daqui de Natal muito importantes. Nós tivemos aqui, nessa nossa live, a participação da companheira... Levanta a cabeça, Roberto, senão a gente só vê seu cabelo. A gente estava com a participação da companheira Luísa Peixoto e do companheiro Aldo. Os dois fizeram parte de uma grande experiência nesse país que eu me baseei muito de muita coisa que eu faço na experiência do Centro de Pastoral Vergueiro ou Centro de Publicações Vergueiro. É um acervo assim incrível. E, através de Luísa e Aldo, eu conheci o companheiro Marcelo Zelic. Marcelo, inclusive, ele trabalhou, se não me engano, foi o pessoal da PUC, o acervo da BVP. Manda um alô para o companheiro Aldo, que mora hoje na terra de Perli Cipriano, viu? Mora lá em Vitória e a companheira Luísa em São Paulo. Jana, né? Jana está muito feliz, eu acho que com esse teu depoimento, o Wilson, que tem Jana deve estar doidinha aí com Fátima Sá, né? Companheiro Hugo, muita gente amiga entrando aqui, mas que manda um alô, vou esquecer de nome, né? Hugo, 1000 figuras aí. Mas eu vou uma palavra especial para concluir. O seguinte: o que eu tenho feito hoje é conversado com muita gente para a gente fazer essa engenharia política, Teotônio, de a gente trazer todo esse acervo para virar realmente um esquema coletivo, né? Me dirijo ao companheiro Salomão, né? E tenho conversado com o Zé Bezerra para a gente fazer o levantamento do material de Janduís. E quando eu falo de Janduís, pode esperar que o Wilson, o próprio Teotônio, deve ter coisa de Janduís, como não só em vídeo, como também em fotografia. Então, a ideia é a gente fazer esse levantamento. E eu digo o seguinte: daqui a 30 dias, nós vamos ter 4 fitas de Janduís rompendo o cerco para olhar o Wilson com cara de boi. A segunda coisa, então a gente vai ter o material da Gari, o material da Garrancho, né? Vamos atrás de material que deve ter alguma coisa ainda que Salomão e Zé Bezerra podem conseguir sobre a experiência de Janduís. Para quem não conhece, Janduís começou tudo isso, né? E na conversa que eu tive com o Zé Bezerra, ele disse: rapaz, naquela época ninguém tinha referência nenhuma. A gente lembrava era dos soviéticos e das comunas lá da União Soviética. Não esquecer de Fátima, que eu acho que no material de Bicão deve ter muita coisa legal, né? Henrique José e o companheiro Venâncio, né? Quer dizer, a cara... O companheiro Venâncio que também está assistindo essa live, viu, Roberto?
E eu estou perturbando, eu vivo perturbando, inclusive, na próxima vez, Venâncio está fazendo um biombo que vai ser o nosso cenário. Viu? Vai ficar cheio de galinhagem agora quando falar com um cenário bem invocado. Mas eu acho o seguinte, tanto Venâncio quanto Henrique são pessoas assim, muito importantes. Pouca gente sabe que o pessoal de fora, que a logomarca do Movimento Nacional de Direitos Humanos é de Venâncio Pinheiro. Né? Quer dizer, quando começar a falar de camiseta, tem camiseta que virou da primeira campanha de Lula, que foi feita por Venâncio e pouca gente tem noção do que é. Mas então a ideia é essa, juntar tudo isso, né? E trazer esse material para as novas formas de luta. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem assim, um compromisso ainda. Né? Eu acho que uma coisa que a gente tem, viu, Wilson, a gente pegou as manhas de fazer determinadas coisas. Está aberto para novos movimentos. Né? Quer dizer, tem um caba novo aí que eu conheci Rômulo há pouco tempo, mas eu acho que nós somos tão poucos que não vale muito a pena esse negócio de ficar com futriquinha. Quem me conhece sabe o seguinte, se tem confusão, eu não estou por perto, eu caio fora. Mas eu acho que esse grupo é um grupo que a gente sempre trabalhou, que eu acho que é legal, viu, Teotônio? Juntar esse material ser elemento de uma retomada, porque os movimentos à esquerda vai ter que voltar a meter o pé na lama e no barro, porque o répito, o trabalho, o desafio que vem por aí com o que está o Brasil, mas eu acho que a gente tem muita coisa legal para trazer e está aberto para os novos movimentos. Né? Também não ficar com essa, no meu tempo. Não, é o seguinte, nós fizemos coisas invocadas e aberto para também trazer outras invocadas. Né? Teotônio, agora a gente já está caminhando mesmo para o final, agora a fala é sua e para a gente encerrar o programa. Para mim, eu já falei. Eu acho assim, Roberto, resumiu. Eu gostaria de dizer uma coisa. Maíse ou eu agora? Pode ser? Pode ser, Maíse, fala. Pode falar, Maíse. Teotônio. Bom, então, assim, Roberto deu o norte. Eu acho Posso? Que... Sim. Eu gostaria de dizer aos... Viu, Teotônio? Eu gostaria de dizer aos companheiros militantes que eu amo tanto, mas que eu também tenho um lado arte, que nunca tive chance de desenvolver, mas que não faltou vontade. Eu ia fazer com o produtor Rosimar Cunha, eu tenho que fazer essa homenagem aqui, a Rosimar Cunha, a BVP, aí a Escola Internacional de Vídeo e TV de Cuba, tá? A TV Memória Popular, agradecer a Venâncio Pinheiro pelas artes do MNDH, aquela pombinha voando do MNDH é de Venâncio, a Wilson e Fernando Lucena, a Jorge Câmara, pela todas as coisas que o PCdoB nos deram força. Mas, assim, eu também tenho o meu lado arte, que eu tentei fazer com Rosimar Cunha. Rosimar morreu do coração, desmaiou na calçada de casa, na frente de casa. Se Marta, a viúva, estiver me assistindo, ela vai certificar para vocês. Então, assim, eu ainda quero produzir. Gente, eu estou com 63 para 64 anos. E ainda tenho vontade de produzir. Ok. Pode ser agora, né? Maíse, tamo junto, Maíse. Olha, Romulo,
e todos. Eu acho que o Roberto deu a síntese para isso. Acho que nós fizemos aquilo que tínhamos como quase que missão de fazermos. Rômulo? Nós construímos um período, nós temos um acervo, e esse acervo precisa ser disponibilizado para o público em geral, para os mais novos. E Roberto, Estamos juntos! Estamos juntos! Essa semana eu estava... Roberto, com essa síntese, deixa muito claro, né? Nós não precisamos ocupar espaço dos mais novos, pelo contrário, se eles precisarem, eles vão beber um pouco da gente, e a gente vai dar muita energia para esses mais novos construir novas estradas, novas pontes, né? E dizer para a Maíse que é uma menina ainda, só se inspirar em... É uma boizinha. Só se inspirar em Cora Coralina, né, que quando ela começou, que tempo, então é possível. E a arte é isso, a gente tem que botar para fora todos os dias, tem que se renovar, se refazer. Então, assim, espero que eu tenha contribuído com esse momento, espero que as pessoas possam depois beber em cima dessas imagens, dessas fontes, e estamos juntos construindo um novo amanhã, já que a palavra-chave agora, depois dessa prisão domiciliar pela pandemia, né, que a gente possa ir para uma liberdade, mas uma liberdade mais plena, né, possamos construir um país mais justo. Nós já tivemos a experiência de ter vivenciado momentos incríveis nesse país. É lógico que tem uma resistência que não quer permitir que a gente perceba até onde nós já conseguimos sonhar com alguns governos que nós tivemos, mas é possível sonhar muito mais ainda. E aí lembro um pouco só de dizer que a gente nem começou, né? Uma frase do Raul Seixas, baby, a gente ainda nem começou. Então, com a idade chegando também, mas com os novos, construindo uma nova ponte, uma nova estrada, nós vamos chegar muito mais longe, né? O Brasil precisa da gente, o Brasil precisa dos novos, o Brasil precisa de todos, né? Então, a gente tem aí uma grande oportunidade de estar ouvindo isso, de estar pensando como é que a gente vai estar, em novembro, apontando novos caminhos, né? E fortalecendo alguns caminhos que já construíram com a gente. Eu acho que a grande sacada é essa. Eu acho que é isso que você está falando. Eu também acho que é um caminho aí longo. Daqui até novembro tem bastante na ponte. Todos vocês, agora realmente a gente já está batendo 2 horas de programa, então acho que já está na hora da gente parar por aqui. Mas obrigado, Teotônio, obrigado, Wilson, obrigado, Roberto, obrigado, Maíse, obrigado a todos os companheiros que estiveram aqui com a gente no YouTube, que aguentaram a gente até essa hora. Fátima Cabral também está aqui, né? Lenilda Souza também está aqui, ou seja, uma turma grande, né? André Gurgel também está aqui falando, né, o quanto foi importante esse filme, essa live, e falar que, bom, daí que saia bastante coisa, que a gente possa, eu sei que caberia um programa com cada um de vocês, é muita gente, é muita coisa, é muito bacana, espero que venha mais editais para que a gente possa sair mais histórias aí de dentro dessa esquerda, e que para que a gente se reconheça nessas histórias, né? Ou seja, a gente escuta muita história, a gente vê muita história, mas está tudo muito apagado, esquecido, passado. Então, essa ideia de Roberto estar digitalizando isso, o Wilson com a TV Gari. A TV Gari teve uma importância gigantesca para o Rio Grande do Norte também, além da TV Garrancho, além da Memória Popular. E essa história está se perdendo, porque a gente não está contando essa história. Então, obrigado de novo a todos vocês. A gente encerra aqui esse segundo programa, mas na certeza de que a gente está devendo que continue essa série de programa, que a gente possa trazer mais histórias e mais coisas dessa luta, que o Rio Grande do Norte sempre foi, né, pioneiro nas lutas. O Rio Grande do Norte sempre teve grandes lutas e elas estão esquecidas por alguns motivos políticos, mas vamos a gente retomar elas. Obrigado a todos vocês, tenham uma boa noite, tenham uma boa semana e vamos agora seguir com a nossa vida. Obrigado. Gostei da sua camisa. Valeu.